Você já parou para pensar que tudo na sua vida começa com aquilo em que você acredita? Cada grande conquista, cada transformação real, nasceu de uma crença profunda. Mas a pergunta que precisa ser feita é: e se você pudesse alinhar sua mente com o que sempre desejou? Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre algo que pode mudar a forma como você enxerga o mundo, os seus desafios e o seu próprio potencial. Não é sobre sorte, não é sobre talento, é sobre a força da sua mente, a clareza do seu propósito e a coragem de agir. Antes de começarmos, faça uma escolha simples que pode mudar tudo. Se inscreva no canal para não perder conteúdos que transformam pensamentos em ação. Deixe o like como um sinal de que você está pronto para despertar. Comente aqui embaixo. Qual é a crença que você vai escolher para transformar a sua vida a partir de hoje? Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode não apenas inspirar você, mas também abrir portas que até agora você nem imaginava que existiam. O universo responde à sua crença e hoje vamos aprender a acreditá-lo de verdade. Imagine um homem comum, chamado Henrique, sentado sozinho em seu pequeno escritório, olhando para a cidade através de uma janela empoeirada. Ele sentia, no fundo de sua alma, que merecia mais da vida, mas algo o impedia de agir com confiança plena. Foi nesse momento que uma pergunta ecoou em sua mente, quase como se viesse de fora. Você realmente acredita que merece o sucesso que deseja? Henrique percebeu que todas as grandes conquistas que ele admirava, inventores, empreendedores, líderes, começaram exatamente assim, com uma crença inabalável. Não era sorte nem coincidência, era a força da mente humana alinhada com a fé em si mesmo. Ele entendeu então que a semente de sua própria grandeza estava ali, escondida, aguardando para ser cultivada. Ele começou a repetir para si mesmo com firmeza, quase como um mantra: eu sou digno de tudo que o universo tem a me oferecer. E à medida que pronunciava essas palavras, sentiu uma energia nova percorrer seu corpo, como se cada célula de seu ser estivesse despertando para uma nova realidade. Napoleon Hill dizia: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, pode alcançar. Henrique finalmente compreendeu o significado profundo dessas palavras. Ele percebeu que não precisava esperar condições perfeitas, oportunidades externas ou aprovação alheia. Tudo o que ele precisava estava dentro dele: sua crença, sua determinação e sua coragem de agir. Naquele instante, Henrique decidiu que nada nem ninguém poderia minar sua fé em si mesmo. Cada pensamento limitante que surgia era reconhecido, mas imediatamente substituído por uma crença maior, mais forte, mais verdadeira. Ele não estava apenas imaginando o sucesso, ele estava sentindo-o, vivendo-o mentalmente, preparando-se para recebê-lo. E essa, como Hill enfatizava, era a diferença entre quem alcança a grandeza e quem permanece à margem da vida. Henrique não acordou no dia seguinte como um homem diferente. O mundo continuava o mesmo. As contas ainda estavam sobre a mesa e as vozes de dúvida não haviam desaparecido. Mas algo havia mudado silenciosamente dentro dele. Pela primeira vez, ele começou a perceber que a fé verdadeira não nasce nos momentos fáceis. Ela surge quando tudo ao redor parece conspirar contra você. Ao sair de casa naquela manhã, caminhando pelas ruas ainda vazias, Henrique sentiu o peso das próprias escolhas passadas. Lembrou-se de quantas vezes havia desistido antes mesmo de tentar, quantas oportunidades abandonara por medo de falhar, quantos sonhos deixara adormecer para evitar o desconforto da luta. E foi ali, caminhando sozinho, que uma verdade dura se revelou. A maioria das pessoas não fracassa por falta de talento, mas por falta de fé sustentada. Napoleon Hill sempre ensinou que a fé é um estado mental que pode ser cultivado, mas que precisa ser protegido com vigilância.
Henrique começou a notar como pequenas conversas, notícias negativas e opiniões alheias corroíam silenciosamente sua confiança. Ele percebeu que, durante anos, havia permitido que o mundo definisse os limites da sua mente. Agora, pela primeira vez, decidiu observar seus pensamentos como quem observa um campo de batalha. Cada dúvida precisava ser reconhecida antes de tomar espaço. No trabalho, nada mudou imediatamente. Seu chefe continuava exigente, seus colegas céticos e as oportunidades pareciam sempre escapar por detalhes mínimos. Mas Henrique já não reagia da mesma forma. Quando uma porta se fechava, ele não interpretava mais aquilo como um sinal de incapacidade, mas como parte de um processo maior. Ele começava a entender que a fé não é um sentimento constante de entusiasmo, mas uma decisão silenciosa de continuar mesmo quando o resultado ainda não aparece. Certa noite, ao chegar em casa exausto, Henrique sentou-se diante do espelho. Olhou profundamente nos próprios olhos e percebeu algo que nunca havia notado antes. Não era o mundo que o havia derrotado tantas vezes. Era a ausência de convicção interna. Ele compreendeu que ninguém chega longe tentando convencer os outros antes de convencer a si mesmo. Hill afirmava que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Henrique começou a revisitar seus fracassos com outro olhar. Cada erro agora parecia uma lição não aprendida, cada decepção, um teste de persistência. Ele entendeu que a vida não pune, ela treina. E somente aqueles que suportam o treinamento estão preparados para receber aquilo que desejam. A fé de Henrique começou a se tornar mais silenciosa e mais sólida. Ele já não precisava anunciar seus planos, nem justificar seus sonhos. Algo dentro dele dizia que o verdadeiro poder não faz barulho. Ele se constrói na disciplina diária, na escolha de continuar, na coragem de sustentar uma visão, mesmo quando ninguém mais acredita. E foi nesse período que Henrique percebeu uma mudança sutil no mundo ao seu redor. Pessoas começaram a ouvi-lo com mais atenção. Pequenas oportunidades surgiam de lugares improváveis. Nada grandioso ainda, mas suficiente para confirmar uma lei invisível. Quando a mente muda, o caminho começa a se ajustar. Ele ainda não havia alcançado o sucesso que imaginava, mas algo muito mais importante já havia sido conquistado, a certeza de que estava no controle do próprio destino. E como Napoleon Hill ensinava, quando essa certeza se estabelece, o fracasso deixa de ser um fim e passa a ser apenas um desvio temporário. O momento decisivo raramente chega com aplausos. Não há trombetas, nem sinais claros no céu. Para Henrique, ele veio em uma tarde comum, sentado sozinho em um banco de praça, observando pessoas apressadas passarem sem se notar. Ali, ele compreendeu algo que Napoleon Hill sempre enfatizou com precisão cirúrgica. O destino de um homem muda no instante em que ele assume total responsabilidade por sua própria vida. Henrique percebeu que durante anos havia transferido essa responsabilidade para fatores externos: a economia, a família, o governo, a falta de oportunidades. Cada justificativa parecia razoável, mas todas tinham o mesmo efeito: mantinham-no imóvel. Naquele banco, em silêncio, ele entendeu que ninguém viria resgatá-lo. E, paradoxalmente, essa constatação não o enfraqueceu. Libertou-o. A partir daquele dia, Henrique passou a agir de maneira diferente, embora quase ninguém tenha percebido. Ele começou a chegar mais cedo ao trabalho, não para impressionar, mas para observar. Observava como decisões eram tomadas, quem realmente tinha influência, como oportunidades surgiam e desapareciam. Passou a ler à noite, não livros escolhidos ao acaso, mas textos que fortaleciam sua compreensão sobre mente, propósito e estratégia. Hill sempre ensinou que a ignorância não é falta de inteligência, mas falta de direção mental. Com o tempo, Henrique começou a enxergar padrões. Pessoas que avançavam tinham algo em comum: clareza.
Sabiam o que queriam, mesmo quando ainda não sabiam como alcançar. Já os que permaneciam estagnados viviam reagindo aos acontecimentos, nunca os antecipando. Essa percepção mudou profundamente sua forma de pensar. Ele começou a escrever, não planos grandiosos, mas ideias simples, objetivos possíveis, passos pequenos, porém consistentes. Nem todos reagiram bem a essa mudança. Alguns amigos estranharam seu silêncio, sua distância. Outros ironizaram sua disciplina repentina. Henrique sentiu o peso da solidão, mas também entendeu que toda transformação real exige afastamento temporário. Hill afirmava que o indivíduo que pensa diferente inevitavelmente caminha sozinho por um período. Houve dias difíceis, momentos em que o cansaço quase venceu, noites em que a dúvida batia forte, questionando se todo aquele esforço faria sentido. Mas algo havia mudado de forma irreversível. Henrique já não conseguia voltar ao estado anterior. A mente que desperta não aceita mais viver adormecida. Certa vez, ao enfrentar um erro significativo no trabalho, algo que antes o teria paralisado, Henrique reagiu de outra forma. Em vez de se justificar ou se esconder, assumiu a falha, analisou suas causas e buscou soluções. Para sua surpresa, isso não o enfraqueceu diante dos outros. Fortaleceu sua posição. Ele percebeu que coragem e responsabilidade criam respeito silencioso. Aos poucos, Henrique começou a compreender uma lei fundamental que Hill repetia incansavelmente. O sucesso não responde à necessidade, mas à preparação. O mundo não recompensa quem apenas deseja, mas quem se torna capaz de receber. Cada dia passou a ser um exercício de construção interna. Não havia pressa, mas havia constância. Em casa, suas noites se tornaram diferentes. Menos distrações, mais reflexão. Ele começou a revisar sua própria história, identificando decisões que o haviam levado até ali. Pela primeira vez, deixou de se culpar e passou a aprender com o passado. O ressentimento deu lugar à compreensão, e a autocompaixão foi substituída por maturidade. Henrique ainda não tinha riqueza, reconhecimento ou estabilidade plena. Mas algo muito mais raro estava se formando: caráter alinhado com propósito. Hill ensinava que esse alinhamento cria uma força invisível que começa a reorganizar circunstâncias, encontros e oportunidades. Nada acontece por acaso quando a mente está decidida. E assim, sem perceber, Henrique havia cruzado um ponto sem retorno. Ele já não buscava mais atalhos. Entendia que cada passo, mesmo pequeno, estava moldando um futuro inevitável. A vida começava a responder não ao que ele dizia querer, mas a quem ele estava se tornando. Há um momento no caminho de todo homem em que o esforço começa a cobrar seu preço. Para Henrique, esse momento chegou de forma lenta, quase imperceptível. Não foi um grande fracasso, nem uma queda espetacular, mas o desgaste silencioso de continuar avançando sem garantias visíveis. Hill sempre alertou que a maioria das pessoas desiste justamente quando está mais próxima da virada, porque confunde cansaço com incapacidade. Os dias de Henrique tornaram-se mais exigentes. Ele trabalhava, estudava, observava, planejava, e ainda assim, os resultados externos pareciam avançar em ritmo lento demais para confortar a mente humana, naturalmente impaciente. Houve noites em que ele se perguntou se não estava apenas se iludindo, se todo aquele esforço interno realmente teria correspondência no mundo real. Essas perguntas não vinham com desespero, mas com um peso profundo, típico de quem leva a própria vida a sério. Ele começou a notar que a persistência verdadeira não é feita de entusiasmo contínuo, mas de disciplina silenciosa. Não havia mais empolgação, apenas compromisso. E foi nesse ponto que Henrique percebeu uma diferença crucial entre desejar algo e estar disposto a pagar o preço por isso. Muitos querem o resultado, poucos aceitam o processo.
Algumas relações começaram a se desfazer naturalmente. Pessoas que compartilhavam antigas queixas já não encontravam eco em sua postura. Conversas superficiais tornaram-se cansativas, não por arrogância, mas porque sua mente agora estava ocupada demais, construindo algo invisível aos olhos alheios. Hill dizia que a mente focada não encontra prazer na dispersão. No trabalho, Henrique passou a ser observado com mais atenção, não porque falava mais, mas porque errava menos. Sua postura firme diante de dificuldades começou a diferenciá-lo. Ele não buscava reconhecimento, mas naturalmente se tornava referência. Isso trouxe novos desafios, mais responsabilidades, mais cobranças, menos espaço para erros. Ele percebeu que crescimento não alivia a pressão, aumenta. Houve um período particularmente difícil em que tudo parecia estagnar. Nenhuma nova oportunidade, nenhum avanço claro, apenas repetição e esforço contínuo. Foi ali que Henrique compreendeu uma das lições mais duras de Hill. O universo testa a persistência antes de recompensá-la. Não para punir, mas para separar os decididos dos apenas interessados. Em uma madrugada silenciosa, enquanto caminhava sozinho pelas ruas vazias, Henrique sentiu o peso dessa prova. O corpo cansado, a mente cheia, o futuro ainda indefinido. Mas, curiosamente, não havia medo. Havia uma calma firme, quase austera. Ele percebeu que já não precisava de garantias para continuar. A própria decisão de persistir havia se tornado sua âncora. Aos poucos, mudanças sutis começaram a surgir. Pequenos convites, conversas inesperadas, pessoas que antes não o notavam, agora buscavam sua opinião. Nada extraordinário ainda, mas suficiente para indicar que algo estava se reorganizando ao redor dele. Hill sempre afirmava que quando o homem muda internamente, o ambiente começa a responder, mesmo que de forma gradual. Henrique entendeu então que a persistência não acelera o tempo. Ela prepara o indivíduo para não desperdiçar o momento certo quando ele chegar. Muitos alcançam oportunidades que não conseguem sustentar. Outros, como Henrique estava se tornando, são moldados para reconhecer e segurar aquilo que desejam. E assim, carregando cansaço, disciplina e uma convicção silenciosa, ele continuou. Não porque fosse fácil, mas porque agora sabia que desistir seria trair a pessoa que estava se tornando. E essa traição para ele havia se tornado inaceitável. Existe uma fase em que o progresso interno começa a chamar a atenção do mundo externo. Para Henrique, isso não veio como recompensa imediata, mas como prova. Hill sempre alertou que antes de entregar algo maior, a vida observa se o caráter do indivíduo é forte o suficiente para sustentar o crescimento. As oportunidades começaram a surgir, mas vinham acompanhadas de escolhas difíceis. Um convite aparentemente vantajoso exigia concessões éticas. Uma proposta de avanço rápido trazia consigo atalhos perigosos. Henrique percebeu que nem toda porta aberta conduz ao destino certo. Pela primeira vez, ele teve que decidir não apenas se queria avançar, mas como queria avançar. Essas decisões não foram fáceis. Recusar algo promissor gerava desconforto, medo e a sensação de estar deixando algo escapar. Mas Henrique havia aprendido que sucesso sem alinhamento interno cobra um preço alto demais. Hill ensinava que riqueza sem equilíbrio gera instabilidade e que a pressa é frequentemente inimiga da construção duradoura. Nesse período, Henrique sentiu-se mais observado do que nunca. Pessoas que antes não se importavam agora avaliavam suas escolhas, suas palavras, sua postura. Alguns esperavam que ele cedesse, outros torciam silenciosamente por sua queda. Ele percebeu que crescer também significa se tornar alvo, e que agradar a todos é uma ambição incompatível com a grandeza. A pressão aumentou. Houve noites em que o sono não vinha. Pensamentos circulavam,
avaliando riscos, consequências e possibilidades. Mas em meio a esse turbilhão, algo permanecia firme. A clareza de que ele não estava mais disposto a negociar seus princípios em troca de conforto imediato. Hill dizia que o caráter é revelado quando ninguém está olhando e fortalecido quando todos estão. Henrique começou a agir como se cada decisão estivesse moldando não apenas seu presente, mas o tipo de homem que ele seria lembrado por ter sido. Isso trouxe uma sobriedade nova à sua forma de viver. Curiosamente, ao recusar caminhos fáceis, outros caminhos começaram a surgir, mais lentos, mais exigentes, porém mais sólidos. Pessoas com valores semelhantes se aproximaram. Conversas mais profundas substituíram propostas vazias. Henrique percebeu que o universo não responde à pressa, mas à coerência interna. Houve perdas, algumas oportunidades não voltaram. Certas pessoas se afastaram definitivamente, mas, em troca, ele ganhou algo raro: respeito próprio. E Hill sempre ensinou que ninguém constrói riqueza verdadeira sem antes construir dignidade pessoal. Nesse ponto da jornada, Henrique já não media sucesso apenas por resultados externos. Ele passou a observar a qualidade das decisões que tomava sob pressão. Entendeu que prosperidade real não é chegar rápido, mas chegar inteiro. E assim, com passos firmes e escolhas conscientes, ele avançou mais uma etapa do caminho. O destino ainda não havia se revelado completamente, mas uma coisa já estava clara. Henrique havia passado por um teste que muitos evitam e permaneceu de pé. Toda jornada séria chega a um ponto em que não é mais possível avançar do mesmo jeito. Para Henrique, esse momento não veio como uma vitória, mas como uma quebra interna. Hill sempre ensinou que antes da expansão existe a ruptura e que o velho precisa ceder espaço para o novo, ainda que isso doa. Apesar de toda a disciplina e crescimento, Henrique percebeu que ainda carregava medos antigos. Não eram medos visíveis, mas silenciosos. O receio de se expor completamente, o temor de assumir responsabilidades maiores, a dúvida sobre sua real capacidade de sustentar algo grande. Esses medos não o paralisavam mais, mas limitavam a velocidade de sua evolução. O confronto veio de forma inesperada. Uma situação crítica exigiu que ele assumisse uma posição que até então havia evitado. Não havia tempo para análises longas, nem espaço para hesitação. Pela primeira vez, Henrique teve que agir como alguém que já havia chegado, mesmo ainda estando a caminho. A pressão foi intensa, erros aconteceram, críticas surgiram, pessoas questionaram sua decisão. Antigas inseguranças tentaram reaparecer, lembrando-o de quem ele havia sido. Mas algo fundamental havia mudado. Henrique já não se identificava mais com a versão antiga de si mesmo. Ele sentiu desconforto, mas não recuou. Hill afirmava que o crescimento verdadeiro ocorre quando o indivíduo permanece firme em meio ao caos, sem abandonar sua visão. Henrique começou a entender isso na prática. Cada dificuldade naquele período parecia retirar uma camada antiga, deixando exposta uma versão mais forte, mais consciente e mais responsável. Houve perdas reais. Um projeto não avançou. Uma expectativa foi frustrada. Um reconhecimento esperado não veio. Mas, curiosamente, essas perdas não o quebraram. Em vez disso, consolidaram algo mais profundo, a certeza de que ele já não dependia de validação externa para continuar. Em uma noite decisiva, Henrique caminhou longamente, refletindo sobre tudo o que havia mudado desde o início de sua jornada. Ele percebeu que a maior transformação não estava nas circunstâncias, mas na maneira como reagia a elas. O mundo ainda testava, ainda resistia, ainda impunha desafios, mas ele já não se via como vítima dessas forças. A ruptura interna foi silenciosa, porém definitiva.
Henrique deixou para trás a necessidade de controle absoluto e aceitou a responsabilidade total por suas escolhas. Hill sempre enfatizou que esse é o ponto em que muitos recuam, pois assumir o próprio destino é mais assustador do que culpar o mundo. A partir dali, algo se reorganizou, não de forma mágica, mas estrutural. Henrique começou a agir com mais autoridade natural. Sua presença mudou, suas palavras ganharam peso. Não porque tentasse impor algo, mas porque falava a partir de uma convicção amadurecida pela experiência. Ele ainda não havia alcançado o ápice, mas havia atravessado o limiar. E quem cruza esse ponto já não pode voltar. A jornada deixava de ser apenas sobre sucesso e passava a ser sobre legado. Depois da ruptura, Henrique entrou em uma fase curiosa. Nada parecia extraordinário, mas tudo começava a se alinhar. Hill sempre explicou que o universo não responde com espetáculo imediato. Ele responde com ajustes silenciosos. E é nesse silêncio que muitos não percebem que a mudança já começou. Henrique passou a notar que suas decisões produziam efeitos mais rápidos. Conversas levavam a encontros, encontros levavam a possibilidades. Nada era entregue de graça, mas tudo parecia mais acessível. Ele não corria atrás, mas também não recuava. Sua postura se tornara firme, equilibrada, sem ansiedade. Pessoas diferentes começaram a surgir em seu caminho. Não eram muitas, mas eram precisas. Homens e mulheres que falavam a mesma linguagem da responsabilidade, da visão de longo prazo e do esforço consciente. Hill chamava isso de aliança de mentes, o encontro inevitável entre indivíduos que vibram na mesma frequência de propósito. Com essas novas conexões vieram novos desafios, projetos mais complexos, decisões com impacto maior, riscos reais. Henrique sentiu novamente o peso da dúvida, mas agora ela não o dominava. Ele entendia que medo e crescimento caminham juntos, e que a ausência de medo geralmente indica a ausência de ambição real. Houve um momento específico em que Henrique percebeu algo decisivo. Ele já não reagia à vida, ele a antecipava. Observava tendências, avaliava cenários, preparava-se antes que os problemas surgissem. Hill afirmava que essa capacidade marca a transição entre o trabalhador comum e o líder consciente. Apesar disso, Henrique manteve a simplicidade. Não permitiu que pequenos avanços inflassem seu ego. Sabia que a arrogância fecha portas que o esforço abre. Continuou aprendendo, ouvindo mais do que falando, observando mais do que aparecendo. A maturidade o ensinara que visibilidade antes da estrutura é uma armadilha. Nem tudo fluiu perfeitamente. Um acordo promissor se desfez. Uma parceria não resistiu à pressão. Henrique sentiu a frustração, mas não se perdeu nela. Ele já havia aprendido que nem tudo que começa precisa terminar, e que algumas perdas apenas limpam o caminho. Em noites silenciosas, ele refletia sobre como sua visão de sucesso havia mudado. Antes, sucesso era chegar. Agora, era sustentar. Era construir algo que não dependesse de sorte, mas de solidez interna. Hill sempre dizia que a riqueza duradoura é resultado de caráter somado à competência. Pouco a pouco, Henrique percebeu que estava sendo preparado para algo maior do que imaginara no início. Não apenas financeiramente, mas mental e espiritualmente. Ele sentia que sua história já não dizia respeito apenas a si mesmo, mas ao impacto que poderia gerar. E assim, sem perceber o momento exato, Henrique começou a colher os primeiros frutos visíveis de sua transformação. Ainda não eram abundantes, mas eram reais. E mais importante, ele estava pronto para recebê-los sem se perder. À medida que os resultados começaram a se tornar visíveis, Henrique descobriu uma verdade que poucos admitem: crescer é mais pesado do que permanecer pequeno.
Hill sempre ensinou que quanto maior a visão, maior a responsabilidade exigida para sustentá-la. O sucesso, quando começa a se aproximar, não alivia a carga, ele a redistribui. Henrique passou a ser procurado com mais frequência. Pessoas queriam sua opinião, sua presença, sua liderança. O que antes era solidão, agora se tornava expectativa alheia. Ele percebeu que cada decisão sua já não afetava apenas a própria vida, mas o caminho de outros. Isso exigia cuidado, clareza e uma consciência ainda mais refinada. Houve momentos de hesitação. Não por medo de fracassar, mas por receio de errar em algo que impactasse terceiros. Henrique sentiu o peso de ser referência, algo que jamais buscara conscientemente. Hill afirmava que liderança verdadeira não nasce da ambição de comandar, mas da disposição de servir a um propósito maior. Nesse período, ele precisou rever seus limites. O excesso de trabalho começou a cobrar do corpo. O cansaço mental se acumulava. Henrique percebeu que disciplina sem equilíbrio se transforma em desgaste. Aprendeu que prosperidade sustentável exige respeito aos próprios limites, algo que muitos só entendem quando já é tarde demais. Algumas decisões exigiram coragem silenciosa, dizer não a projetos que pareciam lucrativos, mas que comprometeriam valores construídos ao longo da jornada. Reorganizar prioridades, redefinir prazos. Ele compreendeu que o sucesso que custa a própria essência é apenas uma troca mal feita. Hill sempre enfatizou que riqueza verdadeira inclui paz de espírito. Henrique começou a proteger esse equilíbrio com mais zelo do que qualquer ganho financeiro. Aprendeu a escolher batalhas, a delegar, a confiar em outros, não por fraqueza, mas por inteligência. Nem todos compreenderam essas escolhas. Alguns interpretaram como hesitação, outros como perda de ambição. Henrique aceitou isso sem explicações. Ele já havia aprendido que nem toda decisão precisa ser compreendida para ser correta. Em meio a essa fase, surgiu uma oportunidade que exigia tudo o que ele havia construído até ali: clareza, caráter, paciência e visão. Não era uma chance de enriquecimento rápido, mas de construção sólida. Um caminho longo, com riscos reais e responsabilidades profundas. Henrique sentiu o peso da decisão. Sabia que aceitá-la mudaria definitivamente sua trajetória. Mas também sabia que recusá-la significaria permanecer confortável demais para crescer. Hill dizia que o destino sempre apresenta uma encruzilhada final antes da realização plena. Após reflexão profunda, Henrique avançou. Não com euforia, mas com consciência. Ele não sabia todos os detalhes do caminho, mas confiava no homem que havia se tornado para percorrê-lo. E assim, ao assumir essa nova responsabilidade, Henrique entrou na fase mais decisiva de sua jornada, aquela em que o sucesso deixa de ser uma possibilidade distante e passa a ser uma construção consciente e inevitável. Existe um ponto na jornada em que o desafio já não é externo, mas interno. Hill sempre ensinou que o último obstáculo, antes da realização plena, é o teste da identidade. O indivíduo precisa provar para si mesmo que está pronto para viver no nível que tanto buscou. Para Henrique, esse teste não veio como crise visível, mas como escolha silenciosa. O caminho estava aberto, as condições começavam a se alinhar, mas junto com isso surgiu uma tentação sutil: acomodar-se, diminuir o ritmo, aceitar menos do que poderia construir, apenas para evitar novas pressões. Henrique percebeu que muitos fracassam não por desistirem cedo, mas por desistirem tarde demais, quando já avançaram o suficiente para viver confortavelmente, mas não o bastante para viver plenamente. Ele sentiu o peso dessa decisão com intensidade. Seguir adiante exigiria mais esforço, mais exposição e mais risco. Parar ali garantiria segurança.
Hill dizia que o sucesso verdadeiro exige uma decisão definitiva, sem planos de fuga. Henrique compreendeu que não poderia continuar dividido entre o homem que havia sido e o homem que estava se tornando. A dúvida nesse estágio não destrói, ela enfraquece lentamente. Houve noites longas de reflexão. Henrique revisitou todo o caminho percorrido. As renúncias, as perdas, as escolhas difíceis, a solidão, os aprendizados. Ele entendeu que nada daquilo faria sentido se fosse interrompido por medo de crescer ainda mais. O último teste se apresentou em forma de responsabilidade ampliada. Aceitá-la significava deixar definitivamente a zona de controle. Recusá-la significava negar a própria evolução. Não havia meio termo. Henrique sentiu medo, mas não recuou. Pela primeira vez, não tentou eliminar a incerteza antes de agir. Ele avançou apesar dela. Hill sempre afirmou que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir mesmo quando ele está presente. Ao fazer essa escolha, Henrique percebeu algo profundo. O peso que sentia não era ameaça, era sinal de expansão. Ele estava sendo chamado a sustentar aquilo que havia construído internamente durante toda a jornada. Nada mudou de forma imediata após a decisão. Não houve celebração, não houve reconhecimento instantâneo, mas Henrique sentiu uma tranquilidade firme, quase solene. Ele sabia, com clareza serena, que havia passado pelo último teste. A partir daquele ponto, o sucesso deixou de ser algo a ser conquistado e passou a ser algo a ser administrado. Hill ensinava que esse é o estágio em que poucos chegam, pois exige maturidade, humildade e visão contínua. Henrique não havia apenas vencido obstáculos. Ele havia se tornado alguém capaz de sustentar aquilo que desejava. E essa, segundo Hill, é a verdadeira vitória. A consolidação nunca acontece no instante da conquista, mas no tempo que se segue a ela. Hill sempre ensinou que o verdadeiro sucesso não é o momento em que se alcança algo, mas a capacidade de mantê-lo sem perder a essência. Foi exatamente nessa fase que Henrique entrou, não como alguém que chegou ao fim, mas como alguém que compreendeu o ciclo completo. Os resultados tornaram-se consistentes, não espetaculares aos olhos de todos, mas sólidos, repetíveis, confiáveis. Henrique já não dependia de circunstâncias favoráveis para avançar. Ele próprio havia se tornado a circunstância decisiva. Sua mente estava organizada, suas ações alinhadas e sua visão clara. Aquilo que antes parecia distante, agora fazia parte do cotidiano. Ele percebeu que o universo não entrega aquilo que se deseja em palavras, mas aquilo que se sustenta em comportamento. Cada escolha feita ao longo da jornada havia moldado não apenas o destino, mas o homem capaz de viver nesse destino. Hill sempre afirmou que riqueza externa sem estrutura interna é temporária, e Henrique agora entendia isso com profundidade. Com o tempo, pessoas começaram a procurar Henrique não apenas por oportunidades, mas por orientação. Queriam entender como ele havia construído algo tão estável em um mundo tão instável. Ele não oferecia fórmulas rápidas nem promessas fáceis. Falava sobre decisões difíceis, disciplina silenciosa, paciência e caráter. Sabia que apenas quem estivesse pronto ouviria de verdade. Henrique também compreendeu que prosperidade não é acumular sem propósito. Ele passou a direcionar parte de seus esforços para criar impacto além de si mesmo. Não por obrigação moral, mas por clareza. Hill dizia que o homem verdadeiramente bem-sucedido sente a necessidade natural de contribuir, pois entende que a vida funciona em ciclos de dar e receber. O passado já não o assombrava. As falhas não doíam mais. Tudo havia sido integrado como parte necessária da construção. Henrique não apagou quem foi, ele o superou com respeito. Essa aceitação trouxe uma paz que nenhum reconhecimento externo poderia oferecer.
ao olhar para trás, ele percebeu que a crença inicial havia sido apenas o começo. O que realmente definiu sua trajetória foi a capacidade de sustentar essa crença nos dias difíceis, quando nada parecia responder. Hill sempre reforçou que a crença verdadeira não se prova nos dias de vitória, mas nos dias de silêncio. Henrique não se considerava extraordinário, e talvez essa fosse sua maior força. Ele sabia que qualquer pessoa disposta a pensar com clareza, agir com disciplina e manter integridade poderia trilhar um caminho semelhante. A diferença nunca esteve no talento, mas na persistência consciente. E assim, sem alarde, sem necessidade de validação, Henrique consolidou sua jornada. Não como alguém que venceu o mundo, mas como alguém que venceu a si mesmo. Para Hill, essa sempre foi a maior forma de riqueza. A história não termina aqui, porque histórias como essa não terminam. Elas continuam em cada decisão futura, em cada escolha feita com consciência. Mas o ciclo essencial estava completo. A crença havia definido o que o universo entregou, e o homem havia se tornado capaz de receber. E agora, eu te pergunto, depois de tudo o que você ouviu, depois de cada palavra que tocou sua mente e seu coração, você vai continuar vivendo como antes? Quantos sonhos você adiou porque achou que ainda não era o momento certo? Quantas vezes você sentiu, no fundo da alma, que nasceu para algo maior, mas escolheu duvidar? A verdade é simples e poderosa. O universo não responde ao que você pede. Ele responde ao que você acredita e sustenta com ações. Se essa mensagem falou com você, não ignore esse chamado. Talvez este seja o momento em que sua mente desperta, o momento em que você decide parar de apenas existir e começa finalmente a viver com propósito. Se inscreva no canal, porque conteúdos como este não são apenas vídeos, são sementes plantadas na mente certa. Deixe o like, isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão precisando despertar. Comente aqui embaixo, o que você decidiu mudar a partir de hoje? Sua palavra pode inspirar alguém que está quase desistindo. Lembre-se, quando a crença muda, o destino responde. E talvez, só talvez, o universo esteja esperando apenas a sua decisão. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, você é maior do que qualquer limite que já aceitou.